Boa noite, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Saúdo cada um de vocês com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém? É motivo de muita alegria fazer parte dessa família. Meu filho Igor me deu uma missão falando para mim: o que você pode falar acerca do Ministério 1 a 1? Mas não vai ser prolixo de dizer que é uma estrutura cristã, evangélica, reformada, e tentar falar do que o regimento e que o estatuto diz, porque o senhor é muito assim prolixo. Diga aquilo que de fato impacta o teu coração. E na verdade o Ministério 1 para mim, 1 a 1, é a verdadeira família e o cumprimento daquilo que a palavra de Deus nos fala lá em Marcos 10, que por causa do Evangelho, por causa de Jesus, pai, mãe, tio, primo, cunhado, o que fosse, ia ficar contra mim. Mas havia uma promessa naquela palavra, que Deus haveria de dar 100 vezes mais, irmãos, que me deu esse presente. Então o Ministério 1 a 1 é a minha família, da qual a palavra de Deus me garante essa quantidade enorme de irmãos. Eu amo cada um de vocês, queridos. Cada um de vocês faz parte da minha vida, da minha história e do meu amor por vocês. Amém, queridos? Então, dando continuidade à nossa programação, e eu quero dizer, presbiteranos, que sempre, quando tu traz a palavra, por mais que seja na simplicidade, ela vem com um profundo impacto dentro dos nossos corações. Não me esqueço jamais daquela outra que tu trouxeste daquela vez, que o homem anseia e deseja sempre por abrigo, segurança e diversão. Mas aqueles que são da descendência de Caim fazem isso de maneira insistentemente, mas os que são da descendência da mulher, estes dependem de Deus para ter essas coisas. Dessa palavra nunca mais me esqueci. E parece que o mundo se abre do entendimento da palavra de Deus. E é de hoje também. Nós vivemos uma existência, porque a vida que há em nós é o sopro da vida que Deus colocou nas nossas vidas. Tu és uma bênção, meu irmão. Que Deus continue te usando para a glória de Jesus. Queridos amados, eu convido cada um de vocês a abrir as suas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, a partir dos versos 19 e 20. É uma palavra que todos já conhecem, é uma palavra que não precisa repetir, mas eu quero ler aqui e quero que vocês também, em seguida, abram Marcos 16, 15. Que essa é a palavra que inicia esta noite, aquilo que de fato vai ser o propósito dos nossos, dia após dia, desse ano de 2026. Mateus 28, 19 e 20, assim diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Marcos 16, 15 diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém, queridos? Deus querido, Deus amado, tu és Deus de poder e glória. Tu és Deus que não mede esforços para cuidar e para nos preservar. Mas, sobretudo, por amor a nós, o Senhor colocou o teu Filho amado naquela cruz, para absorver toda a nossa culpa, todo o nosso erro, e absorver naquela cruz, e levar e sepultar com Ele as nossas culpas, as nossas dores e as nossas enfermidades. E ao terceiro dia ressuscitou. E a partir da tua ressurreição,
Nós que éramos destinados ao império das trevas, fomos transportados ao reino do Filho do teu amor, por conta desta verdade que entrou em nossos corações por meio do teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, por esse tamanho amor que o Senhor tem por nós. Obrigado, meu Deus, porque tu és um Deus que cuida de tudo e de todas as coisas. E nesta noite, Deus, que não seja o homem a falar aqui, mas o teu Espírito a ministrar o coração da tua igreja, que entendendo estas coisas que por amor a nós o Senhor fez, que pela tua graça o Senhor nos fez fazer parte digna na tua presença, que assim também possamos entender. E pela mesma graça que nós fomos alcançados, por essa graça nós também tenhamos a responsabilidade cristã de fazer a tua obra. Assim nós oramos nesta noite e te bendizemos no nome santo de Jesus. Amém? Queridos, eu não sei como está o teu coração. Eu não sei como você veio até aqui. Eu não sei o que te motivou a estar aqui. Às vezes você pode estar passando por uns problemas, às vezes você está esperando alguma resposta de Deus, mas eu quero te dizer, assim como nós cantamos essa noite, se algo tiver muito ruim para você, eu quero te dizer que nós temos um Deus que é um Deus de milagres. E se você está esperando alguma coisa vinda do trono da graça, eu quero te dizer também que o nosso Deus é um Deus de promessas. E se assim como o pastor Alcides falou, desses 40 meses de deserto que eu passei, se você estiver passando um deserto na tua vida, eu quero te dizer que o nosso Deus é o caminho no deserto. E se algo estiver obscuro na tua vida, estiver numa escuridão, Ele é a luz na escuridão. Por isso, creia tão somente nesse Deus, porque enquanto eu estava no deserto, Ele era o meu caminho, era quem me conduzia para eu não sucumbir nem desanimar. Por isso, se você veio para cá com um coração pequenininho, com um coração apertado, com um coração precisando de uma resposta, creia tão somente que Jesus é Senhor dessa resposta nessa noite. Amém, queridos? E o propósito aqui, queridos, desse congresso é a gente estabelecer aquilo que Deus colocou nos nossos corações para um ano todo. E eu gostei muito quando o nosso pastorzão, a gente costuma brincar lá no conselho, pastor presidente geral, né? Quando nós conversamos e ele falou, olha, nós vamos passar o ano de 2026 todo falando sobre discipulado. Se a igreja não entender, 2027 todo falando de discipulado. 2028 falando todo discipulado, até o dia que a igreja entender que nós temos que discipular. E eu digo a vocês, querido, que eu já li uns 4, 5 livros, procurando outras igrejas e outros escritores e autores, e todos os livros que eu li, todos enxergam o crescimento da igreja, um discipulado. Nós temos um autor belíssimo e maravilhoso, com uma experiência de 50 anos nesse ministério dele, que escreveu isso de maneira simples para nós. Nós precisamos entender, compreender e aplicar, queridos. Porque isso não é uma necessidade da igreja, isso é uma missão que o Senhor Jesus estabeleceu para nós. E a minha responsabilidade nesta noite é trazer uma reflexão acerca das responsabilidades cristãs. E a mim, nesta noite, cabe de maneira especial falar acerca dessa responsabilidade cristã, sobre que a igreja precisa evangelizar.
Nós precisamos evangelizar, nós precisamos pregar, precisamos falar a palavra de Deus para todas as pessoas que nós conhecemos. Sabe por quê, queridos? Porque esse mundo tem entrado com 3 problemas gravíssimos dentro da igreja e nós precisamos eliminar esses problemas. E o primeiro deles é o mundanismo. As pessoas estão vivendo lá no mundo e querendo trazer certas práticas para dentro da igreja. E mesmo ainda a palavra de Deus falando em Romanos 12, que nós não devemos nos conformar com este mundo. Mas é algo que nós precisamos eliminar de dentro da igreja. Parece que as práticas lá de fora precisam ser entradas dentro da igreja como se fossem normais. As pessoas estão muito centradas na prosperidade, muito centradas na autoestima e, sobretudo, buscando um sucesso pessoal e uma realização para ficarem em si mesmadas. Precisamos eliminar isso. O segundo problema crônico que eu enxergo também, que nós precisamos eliminar, queridos, é do liberalismo. E esse liberalismo, ele vem de maneira sutil. Conhecidos meus, e eu já até preguei no sermão anterior na igreja, falando para mim e perguntando qual era o meu signo. Falei, Jesus, me liberta desse... Rapaz, é melhor ouvir isso do que ser surdo também, né? Mas me perguntando qual era o meu signo. Não existe isso não, amigo. Você não tem Jesus na vida. Não, Nilão, eu tenho Jesus, mas eu sou capricorniano. Eu falei, não vou dizer que sou igual a tu não, porque eu também não sou disso aí não. Então, as pessoas estão entendendo, queridos, que existe uma sincronia com estas coisas relativistas do mundo e estão tentando trazer para o seu convívio pessoal. Sabe por quê? Porque a palavra não está introjetada dentro do coração. Aí cabe qualquer pensamento filosófico. Nós precisamos eliminar isso, porque a palavra tem sido como uma fonte apenas de conhecimento e não como algo autoritativo. Precisamos eliminar essas coisas, porque são que nem raposinhas que ficam comendo pela beirada e automaticamente vai minando o conhecimento das pessoas acerca das coisas de Deus. E Jesus, queridos, não é modelo comportamental. Jesus é Senhor das nossas vidas. Ele é quem manda. Ele nos criou, nos formou e entregou para nós um manual de como viver a vida. Tu, quando compra um carrinho, tu não fica doido para ler aquele manual lá? Para ver como é que dirige, se dá para correr, se não dá? Por que na tua vida tu não lê o manual que Deus estabeleceu para você? Nós precisamos entender e mergulhar e comer e ruminar e mastigar essa palavra para que a gente possa entender qual é o propósito de Deus para cada um de nós. E não é pequeno não, queridos. Ele conta conosco, senão ele já teria nos glorificado. Então ele quer nos usar. E o terceiro problema que nós precisamos eliminar na igreja, infelizmente é triste o que eu vou dizer, é a frieza espiritual. Vocês não sabem o que nós, pastores e presbíteros, sofremos em nos dedicar, buscar a palavra, buscar aquilo que vem do trono da graça para pregar, como se aquilo apenas estivesse entrando num baú de conhecimento. Nós precisamos entender, queridos, que nós somos servos do Deus vivo e precisamos buscar fazer aquilo que Ele nos orientou e nos comissionou a fazer. Por essa razão, nós precisamos acordar e entender que, a despeito da graça irresistível e salvadora das nossas vidas, esta mesma graça também imputa responsabilidades cristãs na nossa caminhada.
E muitas vezes a gente acha que tem que andar do jeito que está. E a frieza espiritual, queridos, ela vai tirando de nós aquilo que é propósito divino. Porque eu começo a achar que o que está lá no mundo é mais interessante do que as coisas de Deus. E muitas vezes a minha vida é frustrada porque eu passei a priorizar aquilo que não é de Deus. É triste fazer e falar essas coisas, mas é uma realidade que a igreja precisa arrancar do seu coração, da sua caminhada e passar a caminhar na obediência daquilo que Deus quer. Arranquemos o mundanismo, arranquemos o liberalismo e arranquemos a frieza espiritual e busquemos mais de Deus. E esta é a notícia boa que eu tenho para dar para vocês nessa noite. Ainda há tempo e ainda dá tempo para a gente fazer as coisas que Deus quer de nós. A vida cristã, queridos, não é uma coleção de comportamentos externos e nem um ritual de seguimento de técnicas daquilo que Deus quer. Não é. A vida cristã, ela é muito mais do que códigos morais isolados nas nossas vidas. Ela é o resultado de uma nova vida introjetada por Deus dentro de nós, moldada por princípios eternos e imutáveis. Nós precisamos viver isso, porque isto está revelado nas Escrituras, isso está aplicado pelo Espírito Santo em nossas vidas, e isso tem sido a história da igreja ao longo dos tempos. E esta é a realidade concreta para o povo de Deus. Deus estabeleceu isso para cada um de nós, e nós precisamos acordar, queridos. Esses princípios bíblicos que nós aprendemos na palavra, eles são eternos e imutáveis, porque procedem do caráter de Deus, e Deus não muda, porque Ele é o ontem e o hoje e o será sempre Deus. Por essa razão precisamos viver, e esse tempo que nós enxergamos atravessou culturas, atravessou épocas, atravessou diversos contextos, sem perder a sua autoridade. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela é suficiente, ela é autoritativa nas nossas vidas. Precisamos ver essa verdade e, a partir daí, obedecer o que ela estabelece para nós. A gente está acostumado a viver num mundo cheio de regras, e, num cômputo geral, essas regras, elas são obrigadas a serem obedecidas, sem mesmo precisar da fé, sem mesmo precisar de arrependimento e sem mesmo precisar de transformação no coração. Mas isso são regras civis. Nós somos um povo de Deus escolhido pelo próprio Deus para caminharmos as regras espirituais que Ele estabeleceu para nós. E se a gente assim fizer, queridos, a nossa vida vai viver algo extraordinário. Assim como o presbítero falou esta manhã, nós não vamos ser mais existencialistas, nós vamos caminhar com a própria vida do próprio Deus no nosso dia a dia. Precisamos absorver isso, precisamos mastigar e ruminar e deixar a coisa fluir de maneira tal que eu sinta prazer em anunciar essa glória de Jesus. A graça de Deus, ela não nos desobriga, ela nos capacita a fazer a boa obra. O Evangelho do Senhor Jesus, ele não anula o dever, mas ele redefine, a partir de um relacionamento sincero com Jesus, a forma de se viver efetivamente na presença dele. É algo que nós somos, queridos, que nós precisamos entender, que nós somos salvos exclusivamente pela graça, mas somos enviados inevitavelmente por essa mesma graça. Por que eu não obedeço?
Por que eu não faço aquilo que Deus quer da minha vida? Será que eu sou teimoso? O que está faltando em mim para que eu entenda que eu sou um discípulo de Jesus e que preciso anunciar a glória dele para as pessoas? E acaba que eu fico de beicinho querendo ver Netflix em casa. Precisamos entender que a salvação, desde o início até o fim, é uma obra soberana de Deus. E nós precisamos testemunhar desta obra para aqueles que ainda não conheceram a Jesus. E essa missão foi confiada à igreja, a nós. E precisamos despertar por isso. Deus poderia agir a partir de diversos instrumentos, querido, mas ele decidiu agir por meio de nós. Parou para perceber que privilégio é nós sermos escolhidos pelo próprio Deus em meio a quase 9 bilhões de habitantes no mundo? Ele nos escolheu para fazermos parte dessa obra, aleluia, para poder falar do amor dele, da glória dele para as pessoas. Queridos, é algo extraordinário, como eu falei hoje. Esse Deus não é gente, não, é Deus. E ele resolveu olhar para mim e para vocês, para que a gente pudesse estar fazendo a obra e botar a mão no arado. E entre todas as responsabilidades cristãs, querido, a mais evidente, a mais clara, a mais nítida, é a de que nós devemos evangelizar, a que nós devemos pregar esta palavra a milhares de pessoas. E nós temos esse papel importante como igreja, porque a grande comissão não é um apêndice do cristianismo, não é, queridos. Ela é algo instituído pelo próprio Deus, a sua igreja. Não é uma tarefa opcional, não, queridos, para alguns mais dedicados, aqueles que sabem falar em público, nada disso. Ela foi feita, determinada para mim e para você. Ah, não, mas o pastor Alcides, ele é eloquente, ele sabe falar em público, mas é porque ele buscou o amor de Deus. Se você buscar o amor de Deus, a glória dele se manifestará na tua vida, de maneira tal que tu vai falar tão bonito ou mais bonito que o pastor Alcides. Precisamos entender essa verdade, porque essa grande comissão, ela é o coração da missão da igreja, e até isso foi falado por Jesus, que ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. Imagina, queridos, eu vou falar de Jesus para uma pessoa, e aí eu chego lá, estou lá, sem saber falar, mas aí eu me lembro, mas Jesus disse que ia estar comigo até o fim. Então ele está comigo aqui, ele vai me orientar no que eu devo falar para essa pessoa. Então, queridos, nós precisamos entender que evangelizar, que o evangelismo não é um departamento da igreja, tá? Não é um departamento da igreja. É uma ordem de Jesus. É a própria razão pela qual a igreja permanece no mundo até hoje. Precisamos viver isso, porque se não fosse para anunciar Cristo, ele mesmo já teria nos glorificado de maneira imediata. Mas ele confiou a nós, confiou à igreja, para que nós falemos do amor dele, para que vidas possam ser alcançadas por meio de cada um de nós. E para isso, querido, nós precisamos refletir nessa noite sobre alguns pontos que dizem respeito a cada um de nós, a cada atitude nossa como igreja do Senhor. E o primeiro ponto que eu trago aqui para nós refletirmos é de que precisamos refletir que evangelizar é uma questão de obediência ao senhorio de Cristo. Oh, glória! Evangelizar é obediência ao senhorio de Cristo, queridos. Sabe por quê? Se você voltar um pouquinho antes,
lá em 28, Mateus 28, no versículo 18, Jesus diz o seguinte, ele começa com uma palavra de autoridade, uma declaração de autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Uai, que trem é esse? E aí, em seguida, ele diz para a gente ir pregar, batizar e ensinar a guardar o que ele ensinou. Ele afirmou que ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Quem sou eu para desobedecer esse Deus? Quem sou eu para não fazer nada daquilo que o próprio Deus estabeleceu? Por isso, queridos, nós precisamos entender que essa missão que ele estabeleceu a nós não nasce de uma necessidade do mundo, mas ela nasce da entronização de Cristo como autoridade maior sobre as nossas vidas, sobre todas as coisas. O Cristo que envia é o Cristo que venceu o pecado, que venceu a morte, e venceu o inferno e nos deu a vida. Nós precisamos introjetar isso dentro de nós, porque somente assim nós vamos nos sacudir e fazer como diz lá na Bahia, vamos tirar a areia da botina que está atrapalhando a nossa caminhada. Precisamos entender isso, queridos. Nossa vida não é apenas algo para poder se divertir, não. Esta palavra que Deus estabelece não é um conselho devocional, mas é um decreto do Rei soberano sobre as nossas vidas. Precisamos entender isso, precisamos viver isso. E na Escritura, queridos, a autoridade, ela precede a obediência. Onde Cristo reina, sua vontade governa. Precisamos viver isso, precisamos saber a quem nós estamos servindo. E negar-se a evangelizar, querido, não é uma falha organizacional da igreja, não. Mas é uma insubmissão prática ao senhorio de Cristo. Palavra amarga essa, né? Eu quero te dizer que o fígado tem 38 funções. E diversas funções os médicos podem confirmar aí. Mas o que ele mais gosta é do amargo. O amargo é que trata do fígado. Às vezes a gente precisa ouvir palavras duras, muitas vezes amargas, para que a gente saia da nossa zona de conforto e que a gente possa enxergar aquilo que de fato é a vontade de Deus. O ID não é um convite para quem gosta de falar em público, tá? E nem uma tarefa restrita aos vocacionados, aos missionários, aos pastores, aos presbíteros. Porque esse texto original, ele indica movimento contínuo, indo fazer discípulos. Não está falando de algo parado, estático, imóvel, inerte. Não. Está falando que a igreja tem que ir, caminhar, fazer aquilo que Deus estabeleceu para cada um de nós. E isso não envolve só eu ficar dentro das quatro paredes como igreja, isso envolve o meu trabalho, isso envolve a minha família, envolve a minha escola, a minha cidade e a minha cultura. Esses dias, eu tenho ido para a academia, estou até um pouquinho mais magro, está me fazendo bem demais, e eu vou dizer um negócio para vocês, viu? O médico me deu uma receita, Nilão, tu tá brincando com a tua saúde? Tu está um homem com glicemia de 350 a 400 todo dia. Uma hora teu pâncreas vai parar, outra hora o teu rim vai parar, ou o teu coração. Ou tu muda ou tu morre. Eu falei, não, eu vou viver, eu quero viver. E aí comecei a fazer uma dieta, tal, mas essa dieta está envolvida numa prática de exercício. E aí estou lá ralando 1h15 de bicicleta. E nisso senta um senhorzinho de 73 anos do meu lado, né? E aí ele começa a falar para mim, ô Nilão, que ele já me conhecia, né? Tinha me apresentado a ele. Nilão, que história é essa dessa tua camiseta aí?
Ministério 1 a 1. O que é isso? Oh, Jesus! Tu abriste, escancaraste a porteira dessa vez, viu? Porque todo dia tu vem malhar com uma camisa de cor diferente, está escrito Ministério 1 a 1. Eu falei assim, esse é o ministério onde eu pastoreio e onde Deus traz alegria ao meu coração e pode trazer na tua também. E como é que é esse negócio? Aí acabou, né, gente? Aí a porteira aberta, a gente vai caminhando. E eu já tenho um compromisso com ele. Ele falou, eu estou fazendo uma obra lá em casa, e aí está terminando a obra, e eu queria que você fosse lá abençoar a minha casa e tal, e aproveita lá. Eu falei, não, eu vou lá, vou abençoar a sua vida, a sua casa, mas vou fazer o seguinte, vou lá preparar um peixe para tu. Vai mesmo? Vou. Então já está marcado, queridos, com ele e com um psiquiatra que eu também já estou futucando dentro da academia. E eu quero que vocês coloquem esses dois nomes no coração, Cleverson e Alfredo. Esses aí são alvos das minhas orações para ganhar eles para Jesus. Entende, queridos? Então é bênção. Então, Deus abriu essa porteira. Eu digo para vocês que eu já devo ter pregado para mais de 1000 pessoas. E eu não sei quantas que se converteram, não sei. Mas Deus de vez em quando me traz um presente. Nilão, aquele fulano lá na Bahia, rapaz, o homem agora virou pastor. Nilão, sabe aquele outro lá? Antes de morrer, entregou a vida a Jesus. E assim é a obra de Deus, queridos. A gente planta, o outro rega e tudo fazemos para a glória de Jesus. Essa é assim a nossa vida. Essa missão que Deus estabeleceu para nós, ela é uma missão abrangente, porque o nosso Deus tem uma autoridade abrangente, assim como Cristo tem autoridade sobre todas as nações. Nenhum povo, contexto ou indivíduo está fora do alcance do Evangelho. Nós precisamos acordar para isso e, consequentemente, também nenhum crente, nenhum de nós está livre para achar que tem que ficar pendurado na rede sem falar do amor de Jesus, sem falar da vida e da obra daquele que nos amou primeiro. Nós precisamos entender, Calvino já nos ensina que a obediência verdadeira não seleciona mandamentos, queridos. Nós precisamos entender que Cristo, como Salvador, é Ele quem comanda a nossa vida. Mas se eu não obedeço a Ele, aquilo que Ele estabeleceu para nós, eu estou desobedecendo. Passa a ser uma contradição bíblica. Eu desobedecer aquilo que o meu Pai Celestial estabeleceu para mim. Eu estou lendo a Bíblia para quê, então? Estou lendo a Bíblia para achar que é uma historinha? Será que eu vou encontrar um mistério lá dentro? Um sapateado? Não é isso, queridos. Nós precisamos entender a realidade das nossas vidas como servos do Senhor. E nós temos um lema extraordinário, 1 a 1, todos para Jesus, cada um discipula um. Numa visão míope, a quantidade de pessoas que nós temos aqui em 2027 era para ter o dobro, pelo menos. E vai ser assim para a glória de Jesus. Que a gente caminhe assim. Nós precisamos entender, queridos, que é uma missão evangelizar. Nós não podemos entender e nem fazer pergunta de qualquer ordem que seja. Se a evangelização, ela pode fazer parte da minha rotina. Não. Mas se a minha rotina está submissa à vontade de Deus, eu preciso remodelar minha vida se isso não estiver acontecendo. Porque onde Cristo governa, a missão não é negociada, a missão é obedecida. Precisamos caminhar nessa direção. E o segundo ponto para a nossa reflexão aqui é que evangelizar é algo extraordinário para nós, mas não evangelizar é negar a própria identidade cristã. É duro isso, hein? Estou aqui à toa, não estou fazendo nada, mas se eu estou desse jeito, eu estou negando a minha identidade cristã.
A identidade, queridos, ela precede da prática. Antes de fazer algo, nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, não é? Só que Paulo não quis dizer se, não. No meu ponto de vista, aquela palavra é como alguém está em Cristo, nova criatura é. Tudo se fez novo, querido. Foi o tema do ano passado. E o Diogão, quando perguntou isso, muita gente não sabia dizer qual era o tema do ano passado. Nós não podemos ser esses baús de armazenamento de informação, ou então tem que modificar a memória RAM lá de dentro, para quando a gente guardar lá, pelo menos saber buscar e trazer o conhecimento. Mas às vezes a gente está botando lá dentro de um baú de relíquia que a gente não abre nunca mais. Precisamos mudar essa linha, queridos. Precisamos entender, porque Jesus afirma que seus discípulos seriam reconhecidos por um amor visível. Aquele que ama Jesus, ele visivelmente está preocupado em anunciar a glória de Deus para as pessoas. Ele precisa fazer isso, ele precisa caminhar nessa direção. E esse amor não é um amor sentimentalista, mas é um amor moldado pela cruz do Calvário. Se eu caminho nessa direção, eu passo a entender que amar, segundo a Bíblia, não é apenas aliviar os sofrimentos temporais que nós temos, mas conduzir pessoas verdadeiramente à vida eterna. Você quer ser esse agente de transformação? Dá um aleluia agora aí. Aleluia. Glória a Deus, é isso aí. Qualquer amor que se cala diante da perdição eterna é no mínimo incompleto. Nós precisamos acordar, precisamos despertar. E o apóstolo João ainda ele é mais incisivo nisso. Quem não ama, não conhece a Deus. O trem aperta o calcanhar, né, gente? O trem é pesado. Assim como Deus tem a sua natureza missionária. Ué, mas que negócio é esse, pastor, de que Deus tem natureza missionária? Tem. Ele enviou o Filho enviou o Espírito, e o Espírito é quem toca a igreja para caminhar na caminhada segundo a ordem que Deus estabeleceu. Precisamos caminhar assim. Consequentemente, nós precisamos ser esse reflexo dos filhos que tem que refletir esse mesmo movimento, queridos. Nós precisamos viver isso. A igreja não pode ser um clubinho espiritual de amiguinhos e coleguinhas. Não, nós temos uma identidade. Nós não temos que ficar buscando a autopreservação, mas sim buscar um corpo vivo que existe para testemunhar do amor de Deus àqueles que ainda não foram despertados. É duro, né? Quando a igreja deixa de evangelizar, queridos, ela deixa de ser igreja na sua mais profunda expressão e na sua mais profunda essência. Nós não estamos para estar num quartinho, guardados todos nós, para nos abraçarmos mutuamente, sem fazer a obra de Deus. Nós, esse ano, completaremos 15 anos. Estaremos debutando, né, pastor? 15 anos de existência. Eu até entendo que até agora a gente só absorveu, mas chegou a hora de botar o pé na estrada. Chegou a hora da gente alcançar as vidas para Jesus. E isso, quando esse sentimento vem no nosso coração, vem porque essa missão foi introjetada. E essa reconciliação gera uma missão. Nós fomos reconciliados em Jesus ao Pai, e isso gera em nós uma missão que eu não posso mais parar. Eu fui alvo desse sentimento, dessa missão no coração de um casal, que assim que recebeu a palavra de Deus, se arrependeu, chorou que nem criança. E o pastor que falou para eles, agora a missão de vocês é falar desse mesmo amor que eu falei para vocês. Aí esse casal se reuniu em casa e falou assim, vamos escolher alguém
Vamos escolher alguém da família para falar da palavra. Aí um deles falou assim, eu acho que o Nilão tem um pouquinho mais de cérebro, né? De todos esses da família, vamos lá falar para o Nilão, porque eu acho que vai impactar. E ele também tem um passado de presépio, né? Então vamos falar para ele. Mas esse casal não tinha nem 2 meses de convertido, queridos. Eles foram lá na minha casa. Aí ele não sabia falar. Aí levou o pastor para falar. Esse pastor chegou lá dizendo assim, ô meu irmão, deixa eu te dizer, eu vim aqui cumprir as ordens expressas de meu pai. Eu falei, misericórdia, esse homem é filho de algum delegado, de algum procurador, veio me prender. Eu fui presepeiro demais, né? Aí eu falei, quem é seu pai, filho? Aí ele falou assim, meu pai é o meu pai celestial que está no céu. E ele tem visto a tua caminhada, Nilão. Ele tem visto o teu proceder e não está nada bom. Você precisa mudar. Mas precisa se arrepender antes. Mas, queridos, aquele casal estava focado em levar mais alguém para Jesus. Mesmo ele não tendo conhecimento bíblico das coisas, mas o amor dele era que mais fossem alcançados pela graça de Deus. E depois que aquele pastor saiu de lá de casa, esse casal ficou me sondando para ver o que eu tinha acontecido comigo e não me procurou a semana inteira. Aí no fim de semana nós fomos para a chácara, encontro com eles lá, e eles ficaram calados sem falar nada comigo. Eu falei, esses caras estão querendo o que comigo, hein? Estão querendo que eu vá lá me render a eles, né? Aí eu cheguei e falei para eles, o que foi aquilo que vocês foram levar lá na minha casa? Por quê? Estou chorando de segunda até hoje. Toda vez que eu entro no meu carro, eu começo a chorar que nem criança. Nunca aconteceu isso na minha vida. Ele falou, pois é o Espírito Santo que já está habitando a tua vida. Queridos, não pense que você não tem capacidade. Entenda a tua identidade naquele que te chamou para fazer parte da obra. Porque isso traz efeito, traz a prática das nossas vidas. E Paulo afirma que nós fomos reconciliados para anunciar essa reconciliação. Depois que eu fui alcançado para Jesus, eu nunca mais parei de falar de Jesus para ninguém. Nós precisamos fazer isso, queridos. O mundo está se caminhando para a perdição. Os valores, os princípios de Deus estão todos sendo relativizados. Mas qual é a nossa identidade em Cristo? Vamos deixar passar batido? Vamos deixar de banda essas coisas? Ou nós vamos assumir o nosso papel de servos vivos do Deus Altíssimo? Quem foi alcançado por esta graça, queridos, se torna inevitavelmente um embaixador dessa graça. Não tem como não ser. A pergunta que a gente faz não é se evangelizar faz parte do cristianismo, mas se existe cristianismo autêntico sem evangelização. Precisamos fazer essa pergunta para nós mesmos, sabe por quê? Porque o silêncio contínuo para a evangelização aponta uma identidade não compreendida. O silêncio para a evangelização aponta para uma identidade não compreendida, ou até mesmo nunca experimentada. E será? Será que eu ainda não acordei com tudo isso que eu já vivi na minha vida com Jesus? Mas essa é uma realidade, queridos. E o terceiro ponto que eu trago aqui, e eu vou dizer para vocês que eu estou trazendo aqui uns 35 pontos, tá bom? Nós vamos acabar meia-noite, mas estou brincando, vou ser breve. O terceiro ponto que trago aqui é que não evangelizar é um sinal de morte espiritual. Eita, Nilão, você veio com a lapada grande agora, hein? Jesus usa a imagem de transbordar para falar, queridos, da vida do Espírito, porque ele diz que do teu interior fluirão rios de água viva. Uai, então não vou evangelizar? Se ele está dizendo que a partir de mim vão fluir rios de água viva,
Será que eu estou querendo ser uma barragem para barrar esse rio na minha vida? Não posso. Eu tenho que viver essa dimensão, eu tenho que ser este canal de bênção e não posso reter essa água. A vida espiritual nunca foi, nunca é e nunca vai ser algo estático, queridos, inerte, parado. Ele é dinâmico, ele entra, onde o Espírito habita, há movimento, há desejo, há testemunho, há fruto. Tu não fica tranquilo, eu estou doido para chegar dia 28 para ir lá fazer o peixe para esse homem lá, para esses dois amigos lá, porque eu sei que ele abriu a porta da casa dele para eu entrar lá e falar de Jesus. Então nós temos que ter isso ardendo no nosso coração, desse desejo. Se você é da turma do café, ama café, chame um amigo que não conhece Jesus para tomar um café contigo. Se tu ama fazer um jantar para teus amigos ali da igreja, chame mais uns 2 ali que não fazem parte ainda da igreja, para que eles possam também ser alcançados pela essa graça que um dia alcançou teu coração. Precisamos entender isso, queridos. A ausência permanente de evangelização, ela não revela apenas timidez, mas falta de vitalidade espiritual. Um coração regenerado, queridos, não consegue permanecer indiferente ao destino eterno das pessoas. A fé que nos salva, ela produz frutos visíveis, não para merecer salvação, mas como evidência desta salvação. Tiago deixa claro que a fé sem obras é morta. Muitas vezes a gente acha, não, é cuidar da viúva e do órfão, mas uma das maiores obras que Tiago quer se referir aqui é que evangelizar é uma dessas obras inevitáveis. Falar de Jesus, falar da glória dele, falar do amor dele, para que as pessoas possam ser despertadas. Não se trata de cobrar resultados por aqui, mas de se observar sinais de vida. Quem nunca fala de Cristo, provavelmente pouco pensa nele, pouco se alegra nele e pouco vive nele. É duro isso, queridos, mas é a verdade. Eu não posso esconder essa verdade. Antes da gente treinar planos, métodos, planejamentos, precisamos clamar em primeiro lugar nessa noite por avivamento pessoal. Porque se a gente fizer isso, nós vamos enxergar que no metro quadrado onde nós estamos pisados é o lugar que mais precisa de avivamento. Despertamento para viver uma vida com Jesus, uma vida íntegra, uma vida com propósito, uma vida de buscar outras vidas para o louvor e para a glória do nosso Deus. Não é a agenda que está cheia demais, é o coração que está frio demasiadamente. Vamos arrancar isso das nossas vidas. E uma outra questão que eu trago para a nossa reflexão é que não evangelizar é se acomodar ao domínio das trevas. Não, Nilão, aí tu pulou o corguinho. Tu está querendo dizer que se eu não evangelizo, eu estou me abrindo para o domínio das trevas? É, queridos, porque a Bíblia não descreve o mundo incrédulo como neutro, mas como espiritualmente cativo. Paulo afirma que existe cegueira espiritual, engano e escravidão. Cristo confiou à igreja a única mensagem capaz de romper com esse domínio. Nós não estamos numa escolinha de brincadeira, não, querido. Nós estamos num mundo, numa guerra grandiosa, onde o nosso Senhor comanda tudo e todas as coisas, mas o cão dos infernos fica nos fustigando o tempo inteiro, tentando principalmente acabar com o nosso tempo, para a gente não ter tempo para evangelizar aqueles que pertencem ao Senhor do tempo. Nós precisamos acordar. O Evangelho não é apenas uma informação, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Precisamos viver isso. Silenciar esta mensagem não é neutralidade, querido, é omissão diante da injustiça espiritual mais profunda que a gente enxerga na palavra de Deus.
E Romanos 10 apresenta uma cadeia lógica disso. Para crer é preciso ouvir. Para ouvir é preciso pregar. E para pregar é preciso ser enviado. Quando a igreja não evangeliza, quando a igreja não prega, ela interrompe o processo estabelecido por Deus. Como diz o carioca, é mole? Não é mole não, é duro. Essa é a nossa realidade. A perda dessa urgência da evangelização, da pregação, revela em nós um esquecimento da eternidade, queridos. Quando o céu e o inferno deixam de pesar, a missão se torna opcional. Lembra que eu falei lá no início? Os 3 grandes problemas que a gente precisava extirpar do nosso meio é por conta disso. Porque a gente muitas vezes é levado a caminhar de qualquer maneira. Mas quando a gente entende que nós temos uma missão de guerrear, a gente passa a entender que cada dia de silêncio é mais um dia que pessoas permanecem sob o domínio que Deus já venceu. Deus já venceu a morte, Deus venceu o pecado, Deus nos deu a vida. Por que eu vou ficar inerte, parado, deixando o inferno se manifestar na vida dos outros, sendo que eu sou um instrumento vivo dele para a salvação? Vamos acordar, queridos. Evangelizar é resistir espiritualmente o avanço das trevas. Porque assim nós vamos entrar lá no inferno e vamos saquear e vamos arrancar as vidas que Jesus quer e dali serem despertadas ao reino do amor de Deus. Esse é o nosso propósito. Nós precisamos entender também que evangelizar dá sentido à vida cristã. A vida cristã, queridos, perde sentido quando se torna autocentrada. Eu estou focado só em mim mesmo. Eu só quero mexer com as coisas para mim mesmo, filho. Eu não estou ali nem um pouco interessado em mexer as coisas para o Mateus. Só quero olhar para o meu umbigo, tá, Mateus? E aí eu não tenho tempo de olhar para o teu umbigo, não. Aí é ruim, não é? Nós fomos criados para algo muito maior do que o nosso conforto espiritual. A glória de Deus se manifesta quando o seu nome é conhecido, adorado e proclamado aonde a gente está. Deu para entender o que é que eu desenho? Precisamos entender isso, queridos. Participar dessa obra, dá direção, dá propósito e alegria ao servo de Jesus. O quanto nós ficamos felizes. Queridos, olha, sério mesmo, vou dizer para vocês. Eu já vi tanta gente entregar a vida a Jesus na minha frente assim. Rapaz, que eu acho que aquilo ali, como a Bíblia diz que há festa no céu, mas a festa no nosso coração é grande também. Porque ver um pecador se arrepender e reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador, olha, não tem preço não. É bom demais, moço. Traz alegria, traz gozo e traz propósito de vida. Nós precisamos viver isso, queridos. Muitas crises existenciais das pessoas e até mesmo dentro da igreja não são crises de fé, mas crises de não estar fazendo nada. Crise da missão que Deus atribuiu a cada uma delas. Quando o crente ele vive apenas para si mesmo, a sua fé se torna pesada e sem alegria, queridos, porque eu estou preocupado só em mim mesmo. Deus sempre deu sentido ao seu povo por meio desta missão. Abraão foi abençoado para abençoar, Israel foi escolhido para ser luz, a igreja foi enviada para fazer discípulos. Amém, queridos? Ou dá para dar um glória a Deus aí ou está assim engasgado? Aleluia! Quem vive para esta missão de Deus encontra significado até na hora do sofrimento. Passei 40 meses no deserto, mas eu estava o tempo inteiro
sabendo que o Deus a quem eu servia era um Deus presente e que uma hora Ele ia me levar para outro lugar. E eu quero dizer a vocês, se a vida não está tão boa como vocês acham que deva estar, eu tenho um lugarzinho para você, a cruz. Vamos para a cruz, que aí você vai ver como é que é a vida na cruz. Vamos acordar, igreja. Vamos viver isso, igreja. Esse é o mandamento do Senhor Jesus a nós. Nós precisamos ser despertados a isso. Quem vive essa missão, ele entende os propósitos de Deus, porque sabe que a sua vida serve a um propósito eterno. Deus pediu isso, estabeleceu isso e ordenou isso para nós. Deu para entender? Ou precisa desenhar? Eu tenho certeza que essa igreja, no ano de 2026, vai mudar a sua caminhada. E para finalizar essa reflexão, eu trago a vocês o último ponto. Evangelizar é um presente da graça de Deus. Paulo não vê a evangelização como um fardo opressor, mas como um privilégio santo. Você se sente privilegiado de falar de Jesus para alguém? Dá para dar um aleluia aí? Glória a Deus, vamos acordar, gente. Deus poderia salvar soberanamente sem intermediários, mas Ele escolheu agir por meio de nós para que essa graça salvadora fosse alcançada àqueles que não conhecem a Jesus. Paulo tinha tanta convicção disto, e ele tinha tanta vontade de falar desse amor de Jesus, mas tanta vontade, tanto gás, tanta disposição, porque aquilo invadia ele. Olha o que ele registrou lá em 1 Coríntios 9,19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Eu nunca tinha lido isso aqui com detalhamento, que eu falei assim, nossa, mas eu pensava que era 1 a 1, todos para Jesus. Isso aqui está querendo dizer o maior número possível. E a nossa missão é 1 a 1, todos para Jesus, cada um discipula um. Não é possível que a gente, com essa missão, a gente não consiga levar uma pessoa para Jesus, pelo menos durante 1 ano. Eu sei que não é fácil, já preguei para milhares. Agora, fazer com que elas se consolidem em Jesus, tu tem que comer 1 quilo de sal do lado dela durante 1 ano. E comer 1 quilo de sal é o que diz o pastor Alcides, é relacionamento. Não é fácil, mas é a nossa missão. E essa perspectiva, queridos, da gente buscar cada vez mais alguém para Jesus, é porque incendeia dentro dos nossos corações este amor por Ele. E isso eu digo a vocês que não é para exaltar o homem, mas exalta a bondade de Deus que inclui a gente na sua obra. Evangelizar é ser usado por Deus para aquilo que glorifica seu nome eternamente, a salvação dos pecadores. Nós somos esses instrumentos, nós não evangelizamos para pagar uma dívida, mas porque fomos alcançados por um amor que transborda. Quem está em Jesus tem que transbordar isso. Não pode chegar lá, quantas vezes tu chega na igreja, e aí, irmão, tudo bem? E aí? Tudo. Não abre nem a boca para dizer o tudo. Tudo. E aí, irmão, e aí? Como é que passou a semana? Bem. Rapaz, em nome de Jesus, chacoalha esse coração aí, moço. Balança. Tu não teve com Jesus essa semana, não? Orei. Ih, Jesus, moço, ressuscita essa vida aqui que já morreu, né? A missão, queridos, que Deus estabeleceu para nós não é peso para quem entende a graça, é honra, alegria e privilégio. Que a gente viva isso. O silêncio nunca é neutro. O silêncio comunica desobediência, perda de identidade, esterilidade espiritual e acomodação às trevas.
Se preocupe com o silêncio, queridos, porque nós fomos chamados para sermos arautos do Deus Altíssimo, para proclamarmos as boas novas de salvação, para sermos embaixadores dele, para o louvor da sua glória, e que o Espírito Santo nos leve ao arrependimento genuíno e reacenda em nós o amor por Deus e pelos perdidos. Evangelizamos porque fomos alcançados. Evangelizamos porque Cristo reina. Evangelizamos porque o amor não se cala. Ide por todo mundo. Que essa ordem, queridos, volte a governar a consciência da igreja, até que Cristo seja conhecido entre todas as nações para a glória de Deus Pai. E que Deus nos ajude nessa missão gloriosa, que é evangelizar e falar do amor do Pai por meio de Jesus nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e faça desta igreja um instrumento vivo para evangelizar, para pregar e anunciar a glória de Jesus para aqueles que precisam ser despertados ao amor dele. Amém?